Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Tá no ar mais um podcast LE e hoje a gente vai discutir um anúncio que a gente já vinha falando dele, já vinha sendo comentado nas redes sociais nas últimas semanas, mas foi confirmado nos últimos dias. E para isso, estamos aqui mais uma vez com o Fábio Toledo da Locomotiva Esportiva. Olá, Fábio. Olá, Guanais, esquentando os tamborins, né, pro NBB aí com as informações das equipes, com podcast bastante aguardado, né? Eu diria que não apenas no Brasil, mas também no Ceará. É isso aí, já tá dando spoiler, né? Tá dando spoiler da nossa convidada, do tema, mas vamos por partes. Quem acompanha, quem vê a imagem a capa do podcast já tá sabendo, né, meu filho? Mas vai que alguém caiu no aleatório do Spotify, do YouTube, né? A gente tem que contar com todas as possibilidades. Então vamos lá. Para conversar com a gente hoje, está aqui ela, a primeira mulher a comentar um jogo de futebol na TV aberta no estado do Ceará. Ela também de tantos e tantos projetos, tantas e tantas aparições que eu nem me arrisco a listar para não ser injusto com ninguém, mas é minha colega nas reportagens do Novo Basquete Brasil. Uma salva de palmas para Karine Nascimento. Rapaz, com esse tantas aparições eu me senti até um fantasma, mas como eu falei ontem, o convite seu, Guanais, para mim é uma ordem, estou aqui muito feliz. Oi, Fábio, oi todo mundo que está ouvindo, então vamos falar sobre NBB e principalmente, né, sobre essa parceria aí, sobre basquete cearense e Fortaleza. É isso aí. Desde que o NBB foi interrompido lá em março, algumas semanas depois já começou a ser falado de uma parceria, de uma possível parceria, assim como a Karine falou, do basquete cearense com o Fortaleza Esporte Clube. Esse mesmo, você que acompanha o futebol, treinado pelo Rogério Ceni e tudo mais. Bom, tudo isso foi se arrastando, muita gente foi dando como certo ao longo desses últimos meses, mas não houve um anúncio oficial, não havia acontecido uma reunião do Fortaleza para definir realmente esse assunto, mas isso aconteceu na última semana. O Conselho do Fortaleza aprovou o orçamento para os próximos meses e dentro desse orçamento já está a parceria com o basquete cearense. Os valores ainda não foram divulgados, mas a parceria vai ocorrer, certo? E segundo o presidente do Fortaleza e do basquete, o presidente do Conselho do Fortaleza e o presidente do basquete cearense, algumas coisas vão se misturar por aí, né? Cores, símbolos, uniforme, a gente vai tratar de tudo isso daqui para frente. Mas, em primeiro lugar, Karine, como essa parceria foi vista aí em Fortaleza, aí no estado do Ceará? Porque o Fortaleza tem uma rivalidade muito grande com o Ceará, né? O clube de futebol também. E essa rivalidade vai ser importada para o basquete? Como é que foi o recebimento dessa parceria, da notícia dessa parceria por aí? Exatamente, como você falou, essa possível parceria, né, já vem sendo comentada há muito tempo, nos meses de junho, julho, mais ou menos, no mês de julho, mais especificamente, eu conversei um pouco com a assessoria do basquete cearense, perguntei como estava andando, né, essa questão, e disseram que a ideia, pelo menos, era que até o final do mês, né, até o final de julho, no caso, já tivesse tudo decidido, mas acabou que as negociações se estenderam um pouco mais, então, mais recentemente mesmo, mas agora nesses meses de agosto e setembro, principalmente, que a gente teve uma certeza, né, por parte do Fortaleza. Na aprovação das contas do primeiro trimestre do time, essa questão da parceria já tinha sido comentada e já tinha sido aprovada, de certa forma, mas, como eu falei, né, as negociações ainda continuaram, porque a questão do orçamento não estava tão definida ainda, então, passou, né, alguns meses, então, na aprovação das contas do segundo trimestre do Fortaleza, essa questão foi levada à tona de novo e, mais uma vez, aprovada, aí sim, com alguns valores mais definidos, que ainda não foram divulgados, mas já se acredita que essa questão já chegou a um acordo, né, entre as duas partes. Como está sendo a recepção, né, dessa notícia? Eu vejo como uma forma bem dividida,
sabe? Porque a gente sabe que o basquete cearense, até então, né, era o time que unia, de certa forma, as duas torcidas. Então, mesmo o torcedor do Ceará, mesmo o torcedor do Fortaleza, se eles fossem, né, apaixonados por basquete, o time que eles teriam para torcer aqui no estado seria o basquete cearense. Então, caso não, porque já foi confirmada, né? Mas com a confirmação, então, dessa parceria, foi até o presidente do conselho, né, que você falou, que é o Demetrios Coelho, presidente do conselho do Fortaleza, ele falou que, infelizmente, é um problema, né, que o clube agora, o clube basquete cearense que eu falo, o clube está sujeito, porque pode acontecer, sim, que alguns torcedores do Ceará deixem de ir aos jogos, né, por causa dessa parceria, mas, por outro lado, existe realmente a questão financeira, né? A gente sabe que o basquete cearense sempre, a cada final de temporada, na verdade, tem aquele problema para ver se o time vai conseguir continuar, se vai ter orçamento para o ano seguinte. E essa é uma coisa que quem é daqui, principalmente quem acompanha com uma frequência maior, a gente já sabe, né, que infelizmente tem esse risco a cada fim de temporada para ver se o clube vai conseguir se manter. Então, por um lado, né, como eu falei, tem essa possível perda de torcedores do Ceará, mas por outro lado, inclusive alguns torcedores do Ceará, eu conversei com algumas pessoas essa semana para ver como estava sendo a reação delas, né? E inclusive alguns torcedores do Ceará mesmo disseram que se essa parceria vier para ajudar de fato o basquete cearense, eles não veem problema em continuar apoiando o time, porque seria uma forma de manter, né, o representante do estado no NBB, manter o representante do estado nas próximas temporadas. Então, não tem um consenso único, né? E até para caso quem acompanha basquete não acompanhe de forma tão frequente o futebol, o Fortaleza ele vem numa crescente nos últimos anos. O Fortaleza estava na Série C em 2017, subiu, né, em 2018 estava na Série B, em 2018 inclusive foi o ano do centenário do clube, e o time termina esse ano de 2018 com o título da Série B, foi o primeiro ano do Rogério Ceni no comando do Fortaleza, então o time já no primeiro ano de volta à Série B já consegue o acesso à Série A e consegue, no ano passado, a melhor posição entre os clubes nordestinos na primeira divisão, que foi também um dos exemplos, né, da forma como Fortaleza vem nessa crescente nos últimos anos. Então, é meio que normal o time querer expandir a marca, né? O Fortaleza, vale até lembrar também, o Fortaleza já tem um time de basquete que disputa o campeonato estadual, mas não é um time profissional a nível de NBB, né? Então, fazer essa parceria com o basquete cearense seria alavancar essa questão dos outros esportes, né, além do futebol, que o Fortaleza também tem muito forte. O time do Fortaleza tem o handebol, tem outras modalidades também, então fazer essa parceria com o basquete cearense para poder disputar o NBB seria realmente alavancar a marca. Karine, você trouxe pontos importantes aí, né, dessa história da parceria. Primeiro, essa questão, né, entre o time ter uma garantia, né, para seguir existindo, o que o basquete cearense teve, né, dificuldades desde a saída da Solar, né, já algumas temporadas, sempre mesmo, né, teve aquela dúvida se ia, se não ia disputar, né, muitas vezes até o time teve que ser montado bem às pressas ali, né, do NBB, depois tem essa questão, né, com relação à torcida, né, o basquete cearense ficando, digamos assim, não sendo mais neutro, né, nessa disputa aí com Fortaleza e Ceará, mas é uma questão, né, de sobrevivência mesmo, né? Acho que, como você falou, alguns torcedores, até mesmo do Ceará, entendem isso, né? E essa questão da situação do Fortaleza, né, com essa ideia agora, né, de apostar no basquete, né, além do futebol, sendo, né, mais um, né, desses clubes
grandes ali do futebol, né, que apostam no basquete. Como que você vê o Fortaleza para abraçar, né, o basquete nesse momento? O orçamento do time eu até vi, né, que seria o maior da história, né, do Fortaleza. É bom o suficiente para abraçar assim, mais um projeto do basquete cearense? Você vê aí dentro de Fortaleza? No início do ano, o orçamento previsto era de 109 milhões, já seria o maior orçamento da história do clube. E mesmo com a redução, né, em virtude da pandemia e tudo mais, a gente sabe que isso fez com que os times precisassem reduzir um pouco a questão orçamentária. Então, passou de 109 milhões para 90 milhões, mas mesmo com essa redução, ainda é o maior orçamento da história do clube. E eu vejo no momento o Fortaleza, ele caso consiga mais uma vez ter a sua permanência na Série A, a gente sabe que quanto o futebol influencia nos outros esportes, né, em clubes que tem mais de uma modalidade. Então, a torcida fica, né, principalmente para que o Fortaleza consiga a cada ano se estabelecer na elite do futebol brasileiro, na primeira divisão, consiga bons resultados em outras competições nacionais. Também tem a Copa do Brasil esse ano, que Fortaleza entra a partir das oitavas, porque no ano passado ganhou a Copa do Nordeste, e o campeão da Copa do Nordeste tem esse privilégio, digamos assim, de entrar na Copa do Brasil a partir da fase das oitavas de final. Então, Fortaleza ele vem se estruturando cada vez mais no futebol nacional. Eu falo do Fortaleza porque é o time que a gente está levando em consideração aqui, né? Mas o futebol cearense, como um todo, nos últimos anos, o Fortaleza e o Ceará também vem conseguindo buscar, né, esse estabelecimento na primeira divisão. O próprio Ferroviário, que não é um time de primeira divisão, a gente sabe, mas aqui no estado é considerado a terceira força do futebol, principalmente da capital também, e é um time que vem fazendo boas campanhas na Série C, quase com chances de disputar o acesso. Então, o futebol cearense nos últimos anos, como um todo, ele vem tendo esse crescimento a nível regional e nacional também, e no caso do Fortaleza especificamente, é um time que, como eu falei, né, já tem essa cultura, digamos assim, de ter outros esportes, que acabam, claro, não tendo tanta repercussão como o futebol, mas é um time que tem essa cultura. Então, como eu falei também já, eles têm sim um time de basquete, mas praticamente amador, né? Se for comparar com o basquete cearense, é um time que, como eu falei, disputa o campeonato estadual. E resumindo isso tudo, como Fortaleza tem essa cultura de outros esportes, eu acho que tendo um bom orçamento, tendo essa parceria com o basquete cearense, tem tudo sim para a torcida acompanhar, chegar junto. Eu não sei se isso vai acontecer de forma imediata, não sei se vai depender dos resultados do clube na próxima temporada do NBB. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar um pouco, né? Até porque outra coisa que pode até estar prejudicando a ideia dessa parceria atualmente, né? A recepção, na verdade, dessa parceria atualmente, é que acabou demorando muito, né? Para ter, de fato, uma parceria estabelecida, né? Demorou muito para ter essa confirmação. Então, a gente já viu nessas últimas semanas muitos times se reforçando. A Unifacisa foi uma das primeiras a montar um elenco muito capaz de buscar novas metas, né, na próxima temporada. A gente viu o Bauru também se reforçando agora. Corinthians, que ficou em dúvida se ia ou não continuar o time, já contratou um novo técnico, já vai adicionando aí novos jogadores. Então, a gente vê times se reforçando, e como o basquete cearense demorou muito a estabelecer essa parceria, eu acredito que essa demora também pode ser uma coisa que atualmente está prejudicando a recepção. Então, tendo aí essa recepção estabelecida, vendo esse novo clube formado, né, o Fortaleza Basquete Cearense,
vendo quem que ele pode trazer, vendo essa nova campanha aí na próxima temporada. Eu acho que são coisas que podem ajudar a torcida a comparecer cada vez mais. Essa questão da demora também passa um pouco pela aprovação dos orçamentos, que, como você falou, são trimestrais, né? Eles não teriam como colocar isso no orçamento um mês antes, 2 meses antes, porque não estava previsto coisa anteriormente. Coisa de futebol, né? Também, né? Obrigações de clube de futebol. Justamente. Mas até aproveitando essa pegada de clube de futebol, a gente viu nos últimos anos aí, Corinthians, São Paulo, quase todos os clubes do Rio, chegando ao NBB, alguns já saíram, mas a gente viu um movimento de clubes de futebol reativando seus projetos no basquete, certo? E a Karine até mencionou muito bem, o Fortaleza está, se não no melhor, em um dos melhores momentos da sua história. E se o Fortaleza quisesse usar o seu próprio time para chegar ao NBB, ou criar algo novo, eventualmente, demoraria aí pelo menos uns 2 anos. Isso se pulasse algumas etapas, né? Teria que pelo menos disputar uma divisão inferior para depois chegar ao NBB. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Corinthians, foi assim com o Vasco. E o Fortaleza está num momento muito bom, então também faz sentido aproveitar esse momento e já juntar com alguém que está lá, né? Guardar as devidas proporções, certo? Não estou falando em modelo de parceria, modelo de compra, nada disso, mas é mais ou menos o que a Red Bull fez com o Bragantino no futebol. Já comprar ali o acesso em algumas divisões, né? Montar um time muito bom e chegar na Série A muito rápido. Foi mais ou menos isso que o Fortaleza fez com o basquete cearense para já chegar no NBB em 2020. 2020, começo de novembro, né? Na temporada 2020-21. Por mais que possa ter alguns problemas na montagem do elenco, até porque os principais jogadores já estão empregados, e a gente vai falar disso mais para frente, mas tem um pouco dessa questão, né, Karine, de fazer essa parceria, primeiro, para salvar o basquete cearense, né, ajuda o projeto, porque, pelo que a gente pôde ver, não era nenhuma situação de muita escolha do basquete cearense, era meio que isso ou não disputar a próxima temporada, mas para o Fortaleza tem esse ponto de já chegar de cara numa elite, com todo o know-how, com toda a estrutura, ginásio, parte da torcida, e um time muito consolidado no cenário nacional também. Teve esse pulo do gato do Fortaleza, né? E também, né, Guanais e Karine, essa trajetória que o Fortaleza teria que fazer por si só, né, seria algo perigoso, né, que pode ser desgastante, né? A gente lembra, por exemplo, o Sport Recife, por exemplo, teve o seu time também adulto, né, no basquete masculino e chegou acho que apenas na Liga Ouro, né? E não teve continuidade até chegar ao NBB, né? Então, é uma trajetória que pode ser desgastante, né? Principalmente para dirigente. É verdade, foi uma lembrança, eu não tinha lembrado do Sport. Ele ficou acho que 3 anos na Liga Ouro e não conseguiu subir. Mas vamos falar então de como vai ser esse time. O time ainda não mencionou reforços, renovações, mas a gente já sabe que os símbolos serão os do Fortaleza. Então, escudo do Fortaleza, as cores também, né? O basquete cearense passa a ser tricolor, já era antes, mas ele não era tratado como tricolor, apesar de sempre usar o laranja, o branco e o preto. E agora vai ter as cores do Fortaleza, né? O vermelho, o azul e o branco. E uniforme também. Então, teremos aí uma repaginada visual também no time. A questão do Carcará vai ser mantida, Karine? Isso eu já vi que algumas pessoas falando que sim, outras que não. O que você sabe? Vai ser o Carcará? Vai ser o Leão? Vai ser um grifo, que é uma mistura dos dois? O que vai acontecer? Era uma boa ideia, viu? Acho que o pessoal não pensou nessa não, mas era uma boa ideia. Segundo, a gente já mencionou ele aqui, né, o Demetrios, que é o presidente do Conselho do Fortaleza, ele disse que cores e escudo vão ser do Fortaleza, mas não é uma incorporação, né? Não é uma compra como um todo, digamos assim, é uma parceria. Então, aspectos do basquete cearense vão sim ser mantidos, e um desses aspectos é o Carcará. O Carcará que já foi aí, já virou símbolo de fato, né, do basquete cearense. Então, mesmo com essa alteração,
o Carcará se mantém como mascote do clube. Eles vão ser amigos, Guanais. Vai ter Carcará e vai ter Leão nos jogos do basquete cearense. Né? Podia, né? Dois mascotes. Sim, pô. Melhor do que um. E quando... Eu achei que até foi um pouco... bem precipitado, né, nessa história, mas logo nos primeiros rumores, né, dessa parceria, que não tinha nada, né, acertado, né, só foi ser acertado nessa semana, rolou até uma conversa de Leandrinho ir pro basquete cearense, mas com certeza deu para ver que ele foi precipitado nessa ideia. Aí em Fortaleza, Karine, teve alguma verdade nessa história do Leandrinho e por aí? Eu realmente cheguei a ouvir. Eu vi que o Fortaleza teria interesse tanto no Leandrinho, ou iriam tentar também o David Jackson. Inclusive, houve uma notícia que o Fortaleza tentou, inclusive, fazer uma proposta ao David Jackson, mas acabou não dando certo, né? A gente sabe. E essa questão de contratações, por enquanto, eu ainda vejo como muito difícil mesmo, sabe? De prever, de saber o que vai acontecer, porque pouco tempo depois que a temporada foi encerrada, o basquete cearense já anunciou a volta do Alberto Bial, que eu considerei, pelo menos, importante para o time. A gente sabe que o Bial foi praticamente um dos fundadores do basquete cearense. Então, ter o Alberto Bial, logo depois de uma temporada onde o basquete cearense não foi tão bem, então eu considerei até uma evolução de fato, mas pouco tempo depois que o Alberto Bial chegou, já começaram esses rumores dessa possível parceria com Fortaleza, então a gente sabe que a questão orçamentária estava sendo discutida, então não tinha muito como prever, e quando o Bial chegou, ele disse que queria contar com alguns jogadores, como o Cauê, por exemplo, como o próprio Sualisson. Então, até não lembro de todos que ele falou, mas ele tinha citado alguns poucos nomes, não tinham sido muitos. E logo depois disso, como eu falei, né, começaram esses rumores de parceria com Fortaleza. Então, realmente, mesmo estando aqui na cidade, eu não consigo ver muito de fato para como é que vai, sabe? Como vai ser feito, quais nomes vão ser procurados depois dessa especulação, né, de Leandrinho, David Jackson, com muitos dos jogadores já tendo sido contratados para essa nova temporada. Então, até mesmo estando aqui na cidade, é difícil ter um pouco de noção de como esse basquete cearense vem para a próxima temporada e quais nomes o time ainda vai procurar. Até porque não foi divulgado o orçamento, então não dá nem para a gente ter uma ideia se o time vai conseguir ter fazer voos muito altos, né? A gente não sabe se vai ser 1,8 milhões, que é o mínimo que a LNB exige, se vai ser 2, 3, 4, 5 milhões o orçamento na temporada. Mais uma coisa que vai ajudar o basquete cearense é a parceria da Liga Nacional de Basquete com o Comitê Brasileiro de Clubes, né? Com o CBC. E, então, todas as viagens do basquete cearense serão bancadas pelo CBC, e isso é uma ajuda muito grande, porque cada viagem tem um valor muito alto. Mas uma coisa que também o torcedor precisa se atentar é que a temporada 2019-20 não acabou para o basquete cearense ainda. O time ainda tem algumas pendências salariais com os jogadores e precisa também acertar isso antes que o próximo NBB comece, antes que ele possa ofertar renovações até para esses atletas. Precisa pagar, precisa fazer esses acordos para resolver essa situação. Mas pelo também que eu pude apurar, o elenco vai nessa leva do que a Karine falou. Alguns jogadores, principalmente os mais identificados lá, o Felipe também talvez fique, o Alex Oliveira, mas são jogadores que já estavam no passado, mas que também devem sofrer algum tipo de aproximação de outras equipes que ainda estão montando o seu elenco, né? A gente tem ali Caxias, Campo Mourão, provavelmente o Cerrado,
A gente está gravando isso numa sexta-feira, a divulgação de quem vai participar do NBB vai vir na terça. Então a gente tem aí, ao que tudo indica, essas 3 equipes voltando e entrando no NBB, no caso do Cerrado. E no caso, por exemplo, de Caxias e Campo Mourão, eles são times que também têm uma identificação muito grande com o Cauê Verzola, com o Alex Oliveira, com o Matias, que também jogou no basquete cearense no passado. Então, o basquete cearense vai ter uma boa concorrência na montagem desse elenco, né? E o fato de a gente não saber qual vai ser o orçamento do time, não dá para prever se ele vai conseguir segurar toda essa galera, porque até onde sabemos, o orçamento desses outros times que ainda não montaram seus elencos não é alto, não é alto. Mesmo do Cerrado, que seria um pouquinho maior que o dos outros, não é um grande orçamento. Então, se o basquete cearense for na mesma linha desses outros times, a concorrência vai ser bem grande. Mas, de certa forma, eu acho que para o torcedor aí em Fortaleza, para o torcedor no estado do Ceará, já é um alívio, né? Do time não acabar, mesmo depois dessa pandemia. Até porque a gente está vendo equipes como Rio Claro e São José praticamente fechando as portas por enquanto. Tem esse lado também de alívio, não é? E como eu falei, geralmente, desde a perda, né, do patrocínio da Solar, que veio de forma até surpreendente, de certa forma, porque naquela temporada o time tinha acabado de passar pela primeira vez uma série de playoffs, então o basquete cearense tinha batido os recordes de público no ginásio, vinha uma temporada realmente muito boa, tinha um elenco muito bom, tinha ainda o Davi Rosseto, foi o último ano do Davi, que estava aqui no basquete cearense desde o começo do projeto. Foi uma temporada onde o time teve o Betinho, teve Paulinho Boracini, teve Fioroto, então era um bom elenco que conseguiu, né, como eu falei, pela primeira vez superar uma série de playoffs, batendo o Pinheiros, e o jogo onde o basquete cearense conseguiu superar essa série foi sensacional. Eu lembro que eu estava no ginásio e teve uma bola estava 64-63 para o basquete cearense, teve uma bola de 3 do Pinheiros no último segundo que poderia ter virado toda a série, mas o basquete cearense conseguiu essa vitória, conseguiu superar pela primeira vez uma série de playoffs. Então, logo depois dessa campanha, a Solar tirou o patrocínio, então foi um baque muito grande, e desde então, a cada temporada fica realmente um certo temor em todo mundo que acompanha o time, em todo mundo que gosta do time, para saber se o basquete cearense tem ou não condições de seguir para a temporada seguinte. Então, essa parceria com Fortaleza, em termos financeiros, veio de fato para ajudar o clube, né? A gente já falou lá no comecinho dos prós e dos possíveis contras que essa parceria pode ter, levando em consideração só a questão financeira mesmo. Essa parceria entre basquete cearense e Fortaleza pode ser um alívio de fato para ajudar o basquete cearense a se manter. Bom, falando em prós e contras, já fica aqui registrado para o Diego, né, do Bascate Brasil, que ele fez essa pergunta no Twitter também sobre os prós e contras do basquete cearense, então já fica registrada também essa resposta. Mas tem um fator, além do basquete cearense, do fator específico do basquete cearense estar com dificuldades, isso acontece também pela estrutura do esporte brasileiro, né? A gente não tem um sistema de franquias igual na NBA, os clubes aqui são quem reinam, na verdade, em qualquer modalidade do esporte, aí seja em futebol, seja nos esportes olímpicos. É muito complicado para uma associação, como era o basquete cearense, como é o Bauru Basquete, como é o Franca, como é Rio Claro, São José, se manter. Para um clube se manter é mais fácil, ele tem mais estrutura, ele é mais calçado financeiramente. Por exemplo, clubes, bom, todos os clubes de futebol, ou quase todos, são realmente clubes, quase todos começaram como clubes sociais. Nos esportes olímpicos, a gente tem aí os principais expoentes do Brasil, saem invariavelmente de Pinheiros, de Paulistano, de Minas, de Sergipe, no Rio Grande do Sul. Então,
essa junção a um clube também, apesar de ter esse fator específico do basquete cearense, dessa dificuldade pontual desse ano, mas invariavelmente é algo que as associações e os clubes acabam cogitando em algum momento para se manterem vivos em determinadas competições. É até curioso a gente lembrar que há alguns anos, pouca gente lembra disso, mas o Ceará fez uma proposta de junção para o basquete cearense. Quase que o basquete cearense virou alvinegro, né? Mas não foi para frente, e pouco tempo depois o Ceará fez uma parceria com o time de futebol americano aí de Fortaleza. Como é que chamou? Até peguei aqui, eu esqueci o nome, não sei se a Karine vai lembrar. Ceará Caçadores. Caçadores, isso, Ceará Caçadores. E é um time que tem bastante apelo, né? Tinha antes e sofreu esse problema da rivalidade importada do futebol que o basquete cearense talvez vá sofrer agora, né? Exatamente. Aqui, levando em consideração o futebol americano, tem o Fortaleza Tritões, que seria outro time, que é considerado ainda um pouco inferior ao Ceará Caçadores, mas seria uma outra alternativa, né? No caso do basquete, não teria, seria de fato só o basquete cearense. Mas, como eu falei, né, tem até mesmo com os torcedores do Ceará que eu conversei, tem alguns que disseram que talvez optem realmente por não acompanhar, ou pelo menos acompanhar um pouco menos. Tem outros que levaram em consideração a questão financeira mesmo, e disseram que se for para salvar o basquete cearense, se for para manter o time no NBB, é válida a parceria, então não deixariam de acompanhar. Eu acho que isso vai, em relação, né, a essa rivalidade, vai realmente de cada torcedor e no relacionamento que ele tem tanto com o futebol como com o basquete, né? Vai ser bem por aí mesmo. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser essa aceitação e a própria evolução do time, né? Montagem do elenco que vai ser feita nas próximas semanas. Mas eu torço muito para que dê certo, até porque o basquete cearense é um dos times que mais figura entre os maiores públicos do NBB. Você mencionou no final da época do Solar, mas o basquete cearense já conseguiu pôr 9 mil pessoas em um jogo de temporada regular, né, no Paulo Sarazate. Tem o CFO, que é uma arena, né, belíssima, pelo que dizem. Eu morro de vontade de conhecer. Fico muito triste por não conhecer o CFO ainda. Oi? Tá na hora de me visitar, viu? Tá na hora, eu preciso pegar uma passagem de avião aí e conhecer o CFO. Mas eu torço muito porque é muito legal ver um ginásio desse tamanho, cheio de gente. 9 mil pessoas por um jogo de NBB é algo inimaginável quase aqui no nosso cenário. Não sabe paulista mesmo, a gente não vê isso. Os maiores ginásios que a gente tem nunca foram lotados desse jeito. Mesmo em Jogo das Estrelas, no Ibirapuera, não chegamos a tudo isso de gente. Ou chegou muito perto. No Mundial do Bauru e Real Madrid no Ibirapuera também não chegou. Os jogos disputados no Vladimir Marques, que tem capacidade para 8 mil pessoas, nunca passou de 5, 6. Então, 9 mil pessoas no ginásio de NBB deve ser muito legal. E eu estou muito curioso para ver isso. Eu estou curioso também e além ver disso, o orçamento, Vanais, né? além disso, o basquete cearense ele foi fundado em 2012, né? Começou na primeira temporada dele, foi no NBB de 2012 e 2013. E quantos times de lá para cá, né, já encerraram a atividade, né? Alguns até encerraram e já voltaram, né? Perto daqui, das equipes daquela época, né, a gente vê poucos que restam ainda, né, daquela temporada 2012-13 ali. É lógico, tem os times clássicos, né, do basquete, do NBB, né, Bauru, Flamengo, Minas, Mogi, Franca, tal, os dois de São Paulo, né, Paulistano e Pinheiros. Mas o basquete cearense ele entra no meio desses times também, né? Já meio que consolidado ali com uma história no NBB, né? E ele se manter pelo menos mais uma temporada, né? Vamos ver como é que vai seguir essa parceria com Fortaleza, mas pelo menos mais uma temporada de basquete cearense, né? Muito importante isso. Não, realmente, o basquete, a gente já não imagina mais um NBB sem o basquete cearense. Porque nós vemos aí algumas equipes que surgem
E depois somem, pouca gente lembra que ela passou por lá, porque foi uma passagem muito curta. O basquete cearense não, ele já está. Quando você pensa, quais são os clubes que sempre disputam, o basquete cearense já conquistou esse lugar há vários anos. Bom, tem mais algum ponto sobre o basquete cearense ou a gente pode avançar para o próximo tópico já? Para mim, pode avançar. Seguimos. Então, vamos embora. A gente já falou sobre o basquete cearense, que também foi um pedido do Diegão, né, do Bascast Brasil. E agora vamos para o comentário do nosso leitor Caio Araújo, é o @Caio_Brito89, que ele pediu para a gente falar sobre o Corinthians, que dividiu os times nessa temporada. O Sub-19 vai disputar o Campeonato Paulista, inclusive sob o comando de Galvani, né, que é o treinador de base nas categorias, de algumas das categorias de base do Corinthians, e a equipe profissional, comandada pelo Demetrios Ferraciu, ex-Bauru. Demetrios agora o técnico, não o presidente do conselho que falávamos até agora há pouco. O Demetrios vai comandar o time a partir do NBB e nas competições internacionais. Fábio, tá virando... Maior concentração, né, de Demetrios da história dos podcasts. Não, tem bastante, acho que acabou tudo, né? Não tem mais Demetrios. Já. Não, é muito Demétrio. Pegar a listinha do IBGE lá, a gente já pegou todos os Demétrios já que existem, pelo menos no meio basqueteiro, né? Mas, Fábio, virou uma prática comum, né? A gente tem visto com certa frequência nos últimos anos, pelo menos alguma equipe aí utilizando categorias de base no Campeonato Paulista, né? Pelo menos na primeira fase. Sim, pelo menos uma equipe por temporada faz isso, né? Até por conta da facilidade que é se classificar para os playoffs, né, no Paulista. Vai ser mantida, né, aquele esquema ali de classificação que acho que só um ou duas equipes de cada grupo que vai ficar de fora, né, dos playoffs. E para uma equipe que tem certo investimento, disputa NBB, é mais fácil, vamos dizer assim, chegar aos playoffs. No caso do Corinthians jogando com a categoria de base, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser no decorrer dessa fase aí de classificação. Mas o Corinthians chama atenção isso, né? De apostar na base. Seria essa o planejamento inicial do Corinthians, né? Pelo menos no que estava anunciado quando falaram, né, que seria mantido o projeto do basquete, né, com a base, tendo mais espaço. No final das contas, não aconteceu isso, né? O adulto teve certo investimento aí, conseguiu manter jogadores, trouxe outros, né, que estavam em outras equipes, o próprio Demetrios Ferraciu como técnico. Então, essa questão de dar mais espaço para a base, pelo menos no NBB ficou, né, de fora, mas no Paulista vão ter, né, essa oportunidade, principalmente para arranjar um espaço, né, no time adulto aí com o Demetrios Ferraciu como técnico. Tá muito difícil, né, como titular, né, até mesmo com um certo tempo de rotação ali, mas já, né, dentro de uma competição importante, né, de um time com jogadores experientes. Então, para os garotos vai ser importante, né, esse Campeonato Paulista. Agora, para o Corinthians, principalmente se manter os garotos até os playoffs, né, e se o Corinthians chegar nos playoffs também, fica meio que complicada a relação da preparação do time adulto para o NBB, né? Já que boa parte dos times que disputam Paulista usam os playoffs justamente para preparar o seu elenco, né, para o NBB, por serem jogos mais disputados, né, ter alguma coisa em jogo ali mesmo, né, no caso a classificação para as próximas fases. E então é uma questão que, se for mantida, né, a base aí até mesmo nos playoffs, fica meio que, né, uma questão a ser vista para o Demetrios, né, que está planejando o time aí para a próxima NBB. Se vai ter, por exemplo, uma turnê, o que é bastante complicado, já que a gente está falando em meio a uma pandemia, né? Então, é uma situação toda que fica a ser vista, né? Se, por exemplo, o Corinthians vai se desenvolver durante o NBB,
né, como muitas equipes fazem, né? Ter aqueles primeiros 2 meses ali de aprendizagem, né? Então, vai ser muito importante para definir como que vai ser o Corinthians para o NBB, essa opção aí da garotada. Além, é claro, de ser um título, uma chance de título que o Corinthians meio que abre mão, né? Que o Corinthians sendo um clube aí de futebol, né, que tem que disputar com outras modalidades, né, espaço, ele precisa de títulos, né, para justificar o projeto. Coisa que, por exemplo, São Paulo também tem, né, e vai com tudo, né, esse Campeonato Paulista em busca de enfim, aí conquistar um título, né. E no caso do Corinthians, acho que até mais, né, porque tem futsal, tem outras modalidades, acho que handball também, né, que o basquete do Corinthians ele meio que disputa, né, ali indiretamente espaço ali no clube, né, para ter investimento, para não ser o primeiro a ser cortado em caso de crise. Então, é sempre uma questão importante, né, você ter títulos ali, e o Corinthians abre mão, né, já que convenhamos, né, vai ser meio complicado para a equipe aí, principalmente no NBB, disputar, né, o título. Sul-americano, não sei. O Corinthians está no Sul-Americano, Guanais? É uma briga política, porque o Botafogo ele ganhou a participação na Champions, na outra Champions ainda, pelo título da Sul-Americana. Confirmando o fim do Botafogo, há uma disputa sobre para onde iria a vaga. Se a vaga iria para o próximo do NBB, e aí teria um efeito cascata, porque alguma equipe que ficaria fora de competição internacional no NBB vai ganhar uma vaga para a Sul-Americana, já que alguém lá de cima vai ganhar da Champions, ou se, como a vaga do Botafogo foi via Sul-Americana, se ela permanece na Sul-Americana, indo para o Corinthians, que foi vice-colocado. Isso ainda não foi definido. Então, a briga uma disputa política que ainda não foi definida, mas alguma coisa o Corinthians deve disputar. É importante que o Corinthians ganhe o título, né? Nessa temporada, ou talvez na próxima, porque é um projeto que já está sendo visto, né, como algo que não está sendo mais viável dentro do clube, sobreviveu, né, a um certo corte ali de gastos nessa última temporada, já que conseguiu manter pelo menos um time adulto ali com jogadores de certa experiência. Então, a necessidade de um título, né? E o Paulista é a principal chance, né? Para Corinthians, para São Paulo, todas as equipes de São Paulo, vamos dizer assim, né? Já que o NBB vai ser complicado com o Flamengo, né? Então, o Corinthians abre mão. Mas o Corinthians tem 2 fatores, né? A gente não sabe ainda se a gente imagina pelo menos que nos playoffs o time se mantenha com o sub-19, porque não há pelo menos nenhuma previsão de que os adultos vão entrando conforme a competição avança, que foi o que aconteceu já com o Bauru, que foi o que aconteceu já com outras equipes que utilizaram desse expediente. No futebol tem bastante disso também, né, Karine? Exatamente. Eu, particularmente, não vejo problema em o Corinthians começar o campeonato com jogadores das categorias de base, né? Até mesmo para buscar alguma revelação, tentar fazer até mesmo dessa uma forma mais barata, né? Acaba sendo. E no decorrer dos playoffs, talvez quando a coisa apertar um pouco mais, trocar pelo time principal. Eu não vejo problema desde que isso já esteja no projeto inicial. O que para mim é uma grande contradição é se você for pensar em um time, né? No caso a gente tá citando o Corinthians, mas qualquer time pensar em começar o campeonato com um time de base e falar, né, que até as finais, até os playoffs vai manter esse time da base e no decorrer do campeonato mudar. Aí para mim tá o problema, aí para mim tá a contradição. E a gente acaba vendo isso até mesmo no futebol, né? Como você falou, Guanais. Alguns times ultimamente estão buscando jogar os campeonatos estaduais com times de aspirantes, que são times mais novos, né? Times sub-23. E alguns times, inclusive, também têm outro técnico para disputar o campeonato estadual, não é o técnico do time principal.
Mas, e de acordo com o planejamento, esse seria o time que iria começar e terminar o campeonato. A gente viu isso, inclusive, né, nesse ano mesmo com Bahia e Vitória. Eles buscaram fazer o campeonato baiano, né, disputando com o time de aspirantes. Mas, no decorrer do campeonato, quando a coisa apertou um pouco mais, quando chegou às fases finais, o Bahia, inclusive, por exemplo, chegou à final do campeonato baiano. Na final, ele estava jogando com o time principal. Então, aí eu vejo como uma contradição, como uma quebra de planejamento. E o técnico do time de aspirantes era o Dado Cavalcante. No decorrer da pandemia, ele acabou saindo do time. Então, até mesmo o Roger Machado estava comandando o Bahia na final. Então, para mim, eu vejo isso como uma total quebra de planejamento. E é para mim, né, nesse caso, que está o problema. Então, acho que tudo depende do planejamento, da forma como o time se dispõe, né, a participar de um campeonato. Se vai começar e terminar com o time de aspirantes, se vai começar e ir nos playoffs ou nas fases finais vai mudar para o time principal. Acho que tudo isso, se for bem definido do planejamento, não vejo muito problema. Até algumas semanas atrás, tinha a questão financeira também. A conversa dentro do clube era que essa divisão também facilitaria para que o contrato do time principal fosse mais curto, porque o time principal começaria as atividades, os treinamentos, a preparação para as suas competições mais tarde, já durante o decorrer do Paulista, enquanto a molecada estava jogando. E com isso, o contrato seria um X meses menor. Eu não sei precisar se seria 1, 2 ou 3 meses a menos de contrato, com os atletas jogando apenas aí o NBB e uma eventual competição internacional. O que mudou nas últimas semanas foi a parceria da Liga Nacional de Basquete com o Comitê Brasileiro de Clubes, né, o CBC. Então, a gente já falou dele aqui, que vai ajudar bastante o basquete cearense, vai ajudar também o Corinthians, em menor escala, já que não são todas as viagens que o Corinthians faz que serão brincadas, né? Muitas são próximas, como Mogi, São José, até mesmo para Bauru, e fora o tanto de time que tem ali na cidade de São Paulo também, que não tem viagem nenhuma. Mas, de certa medida, de certa maneira, também o Corinthians vai ser auxiliado quando for jogar contra a Unifacisa, Brasília, Minas, Basquete Cearense, quando for para o Sul também. Então, vai ter um alívio financeiro, assim como todos os outros clubes. Depois dessa parceria, eu não sei se essa questão financeira do contrato do time principal sofreu alguma alteração, mas era uma possibilidade bem real, um objetivo, na verdade, até meses atrás. Tem um pouco dessa questão financeira também. E quanto ao título que o Fábio falou, bom, título é muito bom, título ajuda, mas o Botafogo também ganhou o título e acabou, né? Então vai muito do tipo de gestão que o clube tem. O Fábio mencionou também a concorrência, isso é dentro do Corinthians, isso é verdade. O Corinthians tem projeto, o time de futsal do Corinthians é muito forte, o Corinthians já teve uma natação legal, hoje nem tanto, mas já teve até time de vôlei também. Então tem todos esses fatores. O Corinthians é um time que vira e mexe pinta em alguma outra modalidade. Tem até futebol americano também, o Corinthians também. Você falou do Botafogo, né, como um exemplo. No caso do Botafogo, acabou tudo, né? Ali fora do futebol, até para o futebol sobreviver, né? Foi meio que todo mundo ali saindo para dar vida, para manter, né, o futebol respirando, ainda que por aparelhos, né? Até esse momento. E no caso do Corinthians, eu acho que tem um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, porque já tem, né, essa consolidação de praticar, né, de fomentar outros esportes além do futebol, né, como a gente já vê pelo futsal, pelo handebol, tudo mais, natação. Então, é um pouco diferente, mas também, né, tem essa questão aí, né, de projeto, né. No caso do Botafogo, foi um negócio... Depende muito da política dentro do clube, né, então... Tem muito isso, né? Isso no Corinthians, no Botafogo, em qualquer clube aí com os olhos, principalmente do futebol, acontece. Até porque a maioria desses clubes não se sustenta, né?
São clubes que estão dependentes da grana do clube social, dependente eventualmente da grana do futebol. O único que se sustenta hoje é o Flamengo. O orçamento do basquete é cooptado pela galera dos esportes olímpicos, é independente, então não vem grana do futebol. Né? Esse momento legal que o Flamengo está passando no futebol não influencia no basquete diretamente, é uma grana da parte deles. Nem precisava também, né? Nenhum clube de futebol tem isso. Botafogo não tinha, Vasco não tinha, São Paulo não tem, Palmeiras não tinha, Corinthians também não. Então também seria legal um planejamento nessa questão. Mas tem mais algum tópico para a gente falar hoje ou deixamos para o próximo programa, Fábio? A gente está voltando, né, a fazer os podcasts aí, esquentando para o NBB, e fica aí, né, um agradecimento pela Karine estar com a gente nesse programa. Valeu, Guanais, novamente, né, e vamos preparar aí a capa, né, para esse podcast, sendo o grifo, né, tão mencionado aí por Guanais, sugestão de Lucas Guanais como novo mascote do Fortaleza Basquete Cearense. Depois dessa, se não for esse mascote, eu vou ficar muito chateada. Fábio, isso é atribuição sua. Eu não sei fazer essas montagens, não. Essa parte de Photoshop você manja mais, a capa é sua. Tem do Google. Não vem, não. Fazer um carcará com cara de leão. Você que inventa aí. Eu não sei fazer isso, não. Bom, mas, Karine, aproveitando então, o espaço é seu. Deixa aí suas redes sociais, deixa seu recado para quem estiver nos ouvindo, seu WhatsApp, seu endereço, sua caixa postal, o que você quiser, você pode falar. Agenda de shows. Para a galera que está escutando a gente ainda. Deixar a agenda de aparições, né? Gente, muito obrigada pelo convite, Guanais, Fábio, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o basquete cearense, né? Sobre o basquete nacional como um todo, sobre futebol também. Acho que foram temas bem importantes que a gente conseguiu debater aqui. Podem convidar sempre, eu volto sempre. E minhas redes sociais, tanto o Instagram como o Twitter, é @Karine Nascimento, o Nascimento sem um A, tá? Então, Karine NS Cimento. Então, tanto, como eu falei, né? Tanto Instagram como Twitter, então, estou sempre lá comentando o NBB, comentando NBA, comentando Brasileirão, enfim. Então, quem gosta de futebol, basquete, pode me procurar lá. Estou sempre falando sobre isso. E mais uma vez foi um prazer estar aqui conversando com vocês. @Karinensimento, né? Meio isso. Por aí. Beleza. Muito obrigado ao Fábio, principalmente a Karine, por ter aceitado esse nosso convite. Incrivelmente, apenas a primeira participação da Karine aqui, mesmo o podcast ali é um bom tempo na estrada, que eu fiz a Karine aqui. Tenho certeza que outras aparições ocorrerão muito em breve. Lembrando que nós também, a Locomotiva está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Então, se você estiver ouvindo a gente aqui pelo YouTube, não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal. Momento Blogueirinho. Devemos voltar na próxima semana para comentar os participantes do próximo NBB. Estamos gravando esse episódio no dia 4. A lista oficial dos próximos participantes deve ser divulgada pela Liga na terça-feira, dia 8. E depois disso, falaremos aqui, comentaremos sobre quem entrou, sobre quem ficou de fora, o que poderia ser feito, o que eventualmente vai acontecer. E aguardamos vocês. Muito obrigado novamente ao Fábio, à Karine, a você que está nos ouvindo em mais uma edição do Podcast LE. Até a próxima, muito obrigado e falou!